Alô você, sou Adelante Focado, legal? Vou tirar aqui essa cadeira aqui, porque eu gosto de ralar, né? Cadeirinha aqui isso aqui é cadeira de juiz, aqui é delegado de polícia, né? Delegado de polícia eu não gosto dessa cadeira aqui não, isso aqui é só para propaganda, beleza? Tranquilidade? É isso aí, vou pegar aqui minha cadeira. A gente trabalhou a teoria, né? Teoria do juízo aparente na interceptação telefônica. A gente trabalhou também a questão da interceptação telefônica prospectiva ou por prospecção, né? Por prospecção. Só mais um detalhe. Deixa eu acertar aqui. Aí. Bacana. Melhorou? Legal. Mais um detalhe que eu queria acertar com vocês é o seguinte, não só para informar o nome, a interceptação prospectiva, a interceptação por prospecção também é chamada de interceptação telefônica pré-delitual. Bacana? Tá? Então a interceptação telefônica prospectiva ou pré-delitual, ela não é aceita no processo penal brasileiro. É a interceptação telefônica para apurar fato futuro baseada no juízo de periculosidade. Eu já tinha falado isso hoje de manhã. Você pega, dá uma olhada no vídeo anterior que você vai ver isso aí. Legal? Ontem a gente trabalhou, bebi um pouquinho aqui no meu energia adelante focado. Ontem a gente trabalhou o artigo 13 da Lei 10.826 e foi muito legal, né? Madrugada a gente jogou duro, isso aí. Como é que tá sabendo disso aí? Isso aí foi uma ocorrência na minha delegacia, né? Troca de... Enfim, não vamos falar sobre isso não. Ontem foi complicado. Dia a dia policial é assim, né? Bacana. Então vamos aqui focar. Vamos focar na aula. Ontem eu trabalhei, tá? O artigo 13 da lei, né? O artigo 13 da lei é a única modalidade culposa da lei 10.826. Né, que é a omissão de cautela. Rapidinho aqui para fazer um gancho para passar para o 14. O que eu tenho que falar para vocês aqui? Eu falei para vocês que a omissão de cautela é uma conduta o quê? Culposa. Legal? Tem que ser culposa. Porque se o pai ele tem interesse que essa criança venha se apoderar dessa arma de fogo, ele tem interesse, ele deixa essa arma dolosamente em cima da mesa, ele responde no 14 e não no 13. Tá? Porque é como se ele tivesse entregado a arma de fogo a essa criança, legal? Responde, ou melhor dizendo, 14 não, rapidinho aqui, volta, responde no 16, tá? Responde no 16, porque entregar arma de fogo à criança ou adolescente, responde lá no 16, sendo a arma de uso permitido ou restrito, responde no 16, legal? Bacana. Então, criança adolescente entregou arma de fogo, responde lá no 16. Então, se um pai, ele dolosamente deixa essa arma de fogo em cima da mesa para que essa criança venha se apoderar da arma, ele tem essa intenção, vai responder no 16 e não lá no 14, legal? E no 13 também não, porque o 13 é uma conduta culposa. Bacana? Artigo 16, já falei aqui e tal. Falei isso ontem. Tá. O que você vai fazer agora? Né? Vai fazer agora. Vai segurar as mensagens. Segura a mensagem. Bacana? Porque se não segurar a mensagem, eu vou ter que cortar a conversação aqui. Tem como segurar aí? Segura. Vamos lá? Segurou? Segurou ou não? Segurou? Como está a transmissão aí? Transmissão boa? Está ótimo? Tá. É só... Tá. Áudio baixo? É porque eu não posso gritar mais aqui não. Vamos lá. Bacana aí? Legal? Segura a conversa. Segura a conversa. Legal? Tá. Então eu falei do 13, né? Do 13, na omissão de cautela. Legal? Falei aí na questão do parágrafo único do 13. Fica esperto no parágrafo único do 13, que ele fala lá em relação à responsabilidade penal do proprietário da empresa de segurança ou representante legal que deixa de registrar a ocorrência policial e comunicar à Polícia Federal. Legal? O parágrafo único do 13, vamos prestar atenção, o parágrafo único do 13 é doloso. O parágrafo único do 13 é doloso, tá? Então aquela figurativa prevista no parágrafo único do 13 é doloso. O 13, culposo, caput, e o parágrafo único do 13, tá? É doloso. Legal? Então, é doloso. Isso quer dizer o seguinte:
O Zuctel trabalha numa empresa de segurança. Aí ele extraviou uma munição. Ele comunicou o representante da empresa, o proprietário da empresa. Ele comunicou. O proprietário da empresa falou o seguinte: olha, eu tenho que registrar a ocorrência policial e comunicar o fato à Polícia Federal. Eu sei que eu tenho que fazer isso. Vou fazer pela tarde. Rapaz, ele foi tomar um café. O cara não esqueceu. Aí passou o período de 24 horas. Eu pergunto, ele responde? Sim ou não? Não responde. Professor, mas ele deixou de fazer ocorrência? Sim. Professor, ele deixou de comunicar a Polícia Federal? Sim. Mas veja que foi culposamente, porque ele esqueceu. E o 13, o parágrafo único, dizendo, a conduta deve ser dolosa. Bacana aí? Tranquilo? Legal então, tá? Dá uma olhada no vídeo anterior, tem mais detalhes aí do 13, da omissão de cautela. Você vai verificar, por exemplo, que a omissão de cautela em relação à munição responde lá na Lei de Contravenções Penais, né? Lá no artigo 19, né? Artigo 19, deixa eu puxar aqui para você. Lá no artigo 19, parágrafo 2º, letra C, tá? Então, aquela pessoa que deixa de observar o dever jurídico de cuidado em relação à munição, permitindo que um adolescente venha se apoderar dessa munição, não responde ao Estatuto do Desarmamento. Por quê, professor? Porque o Estatuto do Desarmamento, lá no 13, caput fala arma de fogo, não incluiu a munição. Munição vai ser atípico? Não. Responde aonde? Contravenção penal do artigo 19 da Lei de Contravenções Penais. Legal? Acessório. Acessório consta na Lei 10.826? Não consta, professor. Consta aqui na Lei de Contravenções Penais? Também não, porque a Lei de Contravenções Penais, o parágrafo 2º fala arma ou munição não incluiu acessório. Professor, e aí o acessório? Vai ser atípico fato. Bacana? Legal, então a gente fecha aqui nessa parte, só batendo um papo aqui em relação à omissão de cautela, né? O parágrafo único, a gente viu aqui, pode aparecer diversas pegadinhas na sua prova, a gente avança para o artigo 14. Bacana? Pega a sua lei. Legal. Tô gostando de ver o comportamento, o pessoal se ligando aí, que não pode, né? Ficar mandando muitas mensagens e tal, para não travar a aulinha aqui. Bacana. Pega o 14. O 14 diz o seguinte: porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Legal? Artigo 14. Ele diz o seguinte: portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, você tem que circular. Ceder, ainda que gratuitamente, você tem que circular. Sabe por que você tem que circular? Porque a lei fala o seguinte: ceder, ainda que gratuitamente. Quer dizer que a cessão onerosa também cai aqui. Professor, isso aí pode dar uma dúvida enorme, porque uma cessão onerosa é uma venda. Concorda comigo ou não? Né? Coraçõezinhos para bombar, coraçõezinhos. A cessão onerosa não é uma venda? Porque a lei fala, ainda que gratuitamente, ou seja, onerosamente e gratuitamente. A interpretação da lei. Concorda comigo ou não? E aí vem a pegadinha de prova. Porque se eu vendo uma arma de fogo, em tese eu estou o quê? Comercializando. Concorda ou não? Será que aquele que vende uma arma de fogo, ele responde no 14, que seria ceder onerosamente? Ou ele responde no 17, né? 17, que é o comércio ilegal de arma de fogo. E aí? Se liga, se liga. Se for uma cessão onerosa eventual, ou seja, uma venda eventual, o Zuctel vendeu uma arma para o Zuquilindo, uma arma que ele já tinha, uma arma de uso permitido. Ele vendeu, tá, aquela arma aí vendeu. Cai no 14. Por quê? Venda eventual. Seria uma cessão onerosa. O Zuctel, cara, ele trabalha de comércio de arma. Quer dizer, trabalha não. Ele vive do comércio de arma, né? Trabalha. Ele vive do comércio de armas. Ele compra e vende armas. Ele sim está exercendo o verdadeiro comércio. Então o Zuctel, nessa conduta de comprar e vender arma, ele vive disso. Aí ele não responde no 14, responde lá no 17. Legal? Calma.
a gente vai trabalhar. Segura aí, vira 26, né? Depois a gente vai abrir aqui as perguntas, né? A gente está segurando aqui, eu estou deixando a conversação rolar, né? Coraçõezinhos bombando e tal, mas eu pedi aí para segurar as mensagens, legal? Deu para entender? Venda eventual, cai no 14. Venda habitual, comércio, cai no 17. Porque a lei fala ceder ainda que gratuitamente, ou seja, ceder onerosamente, né? Cai aqui. Porque ele falou ainda que gratuitamente, ou seja, onerosamente e gratuitamente, é isso que a lei e a doutrina interpreta dessa forma também. Legal, bacana, vamos seguir aqui, vou ler de novo. Portar, deter, adquirir. Fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, nós aqui analisamos. Emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso permitido, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Legal, então. Perceberam que nesse tipo penal do 14, você tem diversos verbos do tipo? Por exemplo, você tem portar, deter, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito. Esse tipo penal a gente vai chamar de tipo penal misto alternativo. Tipo penal de conteúdo variado. Tipo penal de ações múltiplas. Bacana? Isso quer dizer que se no mesmo contexto fático o cara adquiriu uma arma de fogo e começa a transportar, será que ele vai responder por 2 crimes? Não. Vai responder apenas por um crime. Legal? Não responde por 2 crimes, vai responder apenas por um crime. Legal? Porque veja que ele praticou 2 verbos do tipo, né, no mesmo contexto fático. Legal? Bacana? Então, conteúdo, né, misto, né, tipo misto alternativo, de conteúdo variado. Legal? Então, fique esperto nesse tipo nesse tipo penal, né? Tipo penal. Nessa modalidade de tipo penal, como tem lá no 33 da Lei de Drogas, né? Você tem lá diversas condutas no 33. Bacana? Legal, então. A escala penal é importante, né? A escala penal é importante, veja bem que a escala penal do 14 é reclusão de 2 a 4 anos e multa. Isso, qual é a consequência? Você vai verificar que se a pena mínima é de 2 anos, não cabe suspensão condicional do processo. Por quê? Suspensão condicional do processo, cuja pena mínima não seja superior a 1 ano. Outra coisa, não se trata de crime de menor potencial ofensivo. Por quê? Porque a pena máxima é 4 anos. Legal? Crime de menor potencial ofensivo, a pena máxima não pode ser superior a 2 anos. Outro ponto importante da lei. Veja bem que a lei é apenas escala penal de 2 a 4 anos. Eu pergunto para você, será que é possível fiança? Professor, não é. Por que não? Professor, tem a lei aqui e o parágrafo único está dizendo que o crime previsto neste artigo é inafiançável, salvo quando a arma de fogo estiver registrada em nome do agente. Professor, até cabe fiança. Cabe? Cabe, porque somente se a arma de fogo estiver registrada no nome do agente, porque isso está dizendo aqui nesse parágrafo único do 14. Aí eu tenho que falar para você o seguinte, você joga duro com esse parágrafo único, porque foi declarado inconstitucional. Legal? O parágrafo único do 14, que vedava a concessão de fiança, foi declarado inconstitucional. Então, hoje é possível, sim, arbitrar fiança. E aí você tem que ficar muito ligado. Por quê? Quando é que... Olha, alô, delegados, alô, Pernambuco, galera que vai fazer delegado, fica ligado. Tá, professor, vai ser possível fiança? Sim. Veja que aí vai depender, né, qual é a autoridade que pode arbitrar fiança. Você tem que raciocinar com a escala penal. A escala penal do 14, de 2 a 4. De 2 a 4 anos, legal? O 322 do Código de Processo Penal diz que a autoridade policial poderá arbitrar fiança nos crimes cuja pena não seja superior a 4 anos. Então, um caso de apresentação de um indivíduo que esteja portando uma arma de fogo. O cara foi apresentado na delegacia para o delegado de polícia. O delegado observou que aquela arma de fogo é de uso permitido. E outra coisa, o delegado verificou também ali, olhando rápido, que aquela arma ela não possui nenhuma adulteração, muito embora seja de uso permitido. Ou seja, ela não tem numeração raspada. O delegado verificou que a arma está intacta. O que o delegado vai fazer? Prender a arma de fogo, vai lavrar o auto de prisão em flagrante, não vai lavrar termo circunstanciado, porque não se trata de um crime menor potencial ofensivo.
o delegado vai autuar, né, aquela pessoa que estava conduzindo essa arma. Ato contínuo, ele vai arbitrar a fiança, legal? Vai arbitrar a fiança, pagando a fiança, esse indivíduo será liberado, legal, tá? Então, o delegado vai arbitrar a fiança no caso de porte de arma de fogo de uso permitido. Outro ponto importante é entender que o crime de porte de arma de fogo, seja de uso permitido ou de uso restrito, é um crime permanente. E aí, o mesmo raciocínio que eu expliquei lá em relação à posse. Sendo crime permanente, é possível a prisão em flagrante em qualquer momento. E aí eu vou trazer um novo entendimento também do STF em relação aos crimes permanentes. E eu já trabalhei esse entendimento na posse. Tá? Não, grande não, sou só um colaborador, a gente está aqui jogando duro. Se eu errar aqui, você me ajuda dentro da humildade. Bacana? Legal, então. Vamos lá. Porque vocês estudam também, né? Que é a troca de informação. A gente pode errar aqui e tal, corrige aí, a gente corrige aqui e a gente se ajudando, né? E Deus no comando e jogando duro. E não importa o ninho quando houve a de águia. Vamos lá. Voltando, né? Voltando aqui para o meu raciocínio, um crime permanente. Se liga, eu falei para você na posse, né? Analisando a posse, eu falei de uma decisão do STF recente agora, em relação ao crime permanente, o contexto levava a um caso de transporte de drogas ilícitas para tráfico. O indivíduo ele foi abordado e aí o contexto, né, levou a crer que aquela droga seria para tráfico e foi, calma, fiança judicial lá no 16, calma, falei fiança na esfera policial. Beleza? Segura aí. O que aconteceu? Aí esse cara foi autuado. Você está autuado? Por quê? Você está transportando drogas para tráfico. Sim, eu estou. Mas veja bem que essa droga eu só estou transportando. Mas tem uma pessoa que ela mantém em depósito essa droga, policial. E tem mais lá. Aonde? Naquela casa. Será que os policiais podem entrar naquela casa? O STF diz o seguinte, olha, se o contexto fático você conseguiu presenciar indícios robustecidos de que há uma situação flagrancial naquela residência, os policiais poderão entrar sem mandado judicial. Não há que se falar no crime de abuso de autoridade. Agora, você tem que ter indícios robustecidos, né? Veja que não basta que você receba uma denúncia anônima, tem droga naquela casa, vou lá que tem indício, vou cair para dentro. Vai responder no abuso. Porque você recebeu uma denúncia anônima, você tem que fazer uma investigação preliminar. Bacana? Não pode sair caindo para dentro da casa. É porque o STF entendeu dessa forma? Porque o que acontecia, pessoal? O policial entrava na casa sem mandado judicial e aí ficava, se encontrasse uma arma de fogo ou drogas, né? Ali para tráfico, enfim, a conduta dele estava revestida de legalidade. Por quê? Porque você tinha uma situação flagrancial. Agora eu pergunto, se entrar lá e não encontrar nada, como é que fica? Como é que fica? Se chegar lá e não encontrar nada, veja que se chegou lá e não encontrou nada, e aí? Tem o flagrante? Não tem. O policial, geralmente a defesa do policial alegava o estrito cumprimento do dever legal putativo. Chamava uma excludente e jogava um erro de tipo. Ou seja, o policial achou que, né, agiu em erro de tipo. Ele achou que tinha uma arma de fogo lá. Aí a defesa falando, inclusive o juiz, eu acho o seguinte, o policial ele até poderia, né, se ele fosse assim mais atento, saber que não tinha uma arma de fogo. Ou seja, eu acho até que a conduta dele foi culposa. Por quê? O erro de tipo exclui o dolo, erro de tipo invencível exclui o dolo e a culpa. E o erro de tipo vencível exclui o dolo e responde a título de culpa se o crime for culposo. Crime de abuso de autoridade é culposo? Não é. Bacana? Então, aí que o policial conseguia se safar numa situação dessa. Legal? Então, bacana então. Então, o STF criou esse entendimento justamente para o policial não lançar mão do estrito cumprimento do dever legal putativo. Essa era a ideia. Essa é a ideia. Legal? Tá. Agora eu vou tirar a droga e vou colocar um carregamento de armamentos. O cara foi abordado na rua. Você está transportando armamentos? Sim, eu estou. De onde você trouxe? De onde você pegou esses armamentos? Aí o cara vai falar, olha,
eu só estou transportando. Mas naquela casa lá, tem um cara lá que ele mantém esses armamentos em depósito. Né? Mantém esses armamentos em depósito. Então, veja bem, o policial falando, se tem esses armamentos em depósito, você tem uma justa causa para entrar na casa. Veja então que vai ser possível a entrada na casa sem mandado judicial com base na existência de supostos armamentos naquela casa. Por quê? Uma suposta situação flagrancial de crime permanente. Bacana então? Fique esperto nessa questão aí. Tá? Outro ponto importante que eu tenho que falar para vocês, tá? Em relação ao porte, é se há necessidade do contato físico com a arma. Veja bem que não há necessidade do contato físico com a arma. Se você está transportando uma arma de fogo no interior do seu veículo, a arma de fogo se encontra no porta-luva, veja que você não tem um contato com essa arma, mas você vai responder num porte da mesma forma, legal? Você vai responder num porte, muito embora essa arma não esteja na sua cintura. Por quê? Não há necessidade do contato com a arma. Bacana então? Legal. Ponto importante também que você tem que entender e ficar muito esperto no que se refere ao porte ilegal de arma de fogo é que depende da pessoa, aí voltando um pouco no que se refere à fiança, depende do autor do fato, essa questão do arbitramento de fiança pela autoridade policial. Vou te dar um exemplo. O Zuc Lindo, ele é policial militar. Aí ele está portando uma arma sem autorização legal. Por quê? O policial deve portar a arma que ele tem um registro. Ele está portando a arma de uma outra pessoa, de uma outra pessoa. Veja que ele nem tem um registro dessa arma, foi abordado na rua. Foi levado para a delegacia. O delegado vai poder arbitrar fiança? Sim ou não? O policial militar foi abordado portando uma arma de fogo de uso permitido. Que ele não tinha autorização legal para portar essa arma, porque ele não tinha um registro. Eu pergunto para você, o policial militar, o delegado vai poder arbitrar fiança? Sim ou não? Responde aí, agora pode. Vamos lá, dá uma resposta aí. Sim ou não? Ninguém sabe? Vamos lá então. Legislação castrense? Policial militar que porta uma arma de fogo? Então, delegado vai poder arbitrar fiança? Tá, vou repetir. Policial militar foi abordado na rua, portando uma arma de fogo de uso permitido. Eu pergunto, o delegado vai arbitrar fiança para esse policial, sim ou não? Não, e por quê? Tá. Segura então. Alô, delegado, quem vai fazer Pernambuco? Olha só uma questãozinha linda para cair na discursiva. Segura comigo, presta atenção. Vai lá no artigo 20 da lei. Artigo 20. Vamos lá no 20? Vamos comigo no 20? Vamos lá? No 20. Olha só o que diz o 20. Vamos lá no 20. Joga duro no 20. O que diz o artigo 20? O que diz o artigo 20? O que diz o artigo 20? Vamos lá? Segura aí. Segura aí, Priscila. O que diz o artigo 20? Vamos lá. Nos crimes previstos nos artigos 14, porte ilegal de arma de fogo, de uso permitido. 15, disparo de arma de fogo. 16, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito. 17, comércio ilegal de arma de fogo. E o 18, tráfico internacional de arma de fogo. Aí ele vem dizendo, a pena é aumentada da metade, se forem praticados por integrantes dos órgãos e empresas referidas nos artigos 6º, 7º e 8º. Entre esses órgãos está o quê? A Polícia Militar, a Polícia Civil, a Polícia Rodoviária Federal. Se liga só que questão linda. Um policial militar que esteja portando uma arma indevidamente foi levado para a delegacia. O porte de arma de fogo de uso permitido, a pena é de 2 a 4. Em tese, o delegado poderia arbitrar fiança, mas o delegado tem que ficar ligado porque se for policial militar, policial civil, policial rodoviário federal, ou aqueles elencados aqui no artigo 6º, 7º e 8º da lei, o delegado não pode arbitrar fiança, muito embora seja uma arma de fogo de uso permitido. Por quê? Porque a pena aumenta. Entenderam? Aí você vai ter que jogar essa causa de aumento aonde? Lá. Se você jogar lá, vai passar dos 4 anos. O delegado não pode arbitrar fiança, questão linda, né? Se acertar, tu joga na conta do Zuc. Bacana? Legal? Tá? Então fica ligado que essas causas de aumento de pena aqui. Olha outra pegadinha. Outra pegadinha. Policial militar
estava possuindo uma arma de fogo no interior da sua residência, da qual ele não tem um registro. Arma de fogo de uso permitido. Foi preso em flagrante. Jogo duro. Foi levado para a delegacia. O delegado pode arbitrar fiança? Sim ou não? Sim ou não? Estava viajando não, Carol. Faz parte, porque a gente está aprendendo, tá? Fica tranquila. Tá estudando, é isso aí. Errar aqui para acertar na prova. Vamos lá, o delegado pode arbitrar fiança, sim ou não? Sim ou não? Depois a gente vê isso aí, de arma desmontada. Né? Vamos cortar aqui não. Estou perguntando ao policial militar que foi abordado no interior da sua casa com uma arma de fogo sem registro. Ele foi levado para a delegacia. Eu pergunto, o delegado vai poder arbitrar fiança, sim ou não? Eu dei o exemplo do porte, não dei? Sim ou não? Dei o exemplo do porte. O policial, portando arma de fogo, foi para a delegacia. Eu perguntei se o delegado pode arbitrar fiança. Não pode, porque você tem a causa de aumento de pena. Agora eu estou perguntando, numa situação de posse, o delegado vai poder arbitrar fiança? Vai. Por quê? Porque o 20 fala 14, 15, 16, 17 e 18. Não incluiu o 12, que é de uso permitido. Joguei duro? Joguei duro? Entenderam ou não? No caso da posse, sim, porque não tem causa de aumento de pena que se refere à posse. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Sim ou não? Não tem. Bacana? O que acontece? Doutrina hoje, calma, segura as mensagens que eu vou falar. Calma, segura as mensagens. Segura as mensagens, senão não vai dar pra gente. Vou ter que travar aqui a conversação. Segura. Hoje se discute na doutrina, tá? Há doutrinadores, realmente, que entendem que essa causa de aumento de pena só se aplica quando o policial, por exemplo, ele está em serviço. Por exemplo, está em serviço e deu um disparo de arma de fogo para o alto. Aí se aplica a causa de aumento. Por exemplo, se ele estiver de folga, não se aplica. Hoje você tem discussão em relação a isso, tá? Então aí também cabe aqui externar um posicionamento divergente, tá? Mas você tem esses dois posicionamentos. Agora, se você raciocinando na lei, a lei nada fala. A lei não fala, as causas de aumento serão aplicadas quando o policial em serviço. Não fala isso. Bacana? Então, registro aqui uma segunda corrente, realmente tem uma segunda corrente nesse posicionamento, entendendo que essa causa de aumento só se aplica se o policial estiver em serviço. Bacana? E outra corrente entende que não, que a lei não exige essa questão do policial se encontrar em serviço. O mesmo raciocínio que você vai ter lá em relação à omissão de cautela. Parte da doutrina entende que deve ocorrer o apoderamento, inclusive isso é majoritário na doutrina, e se você for pegar uma prova do CESP, o CESP nada fala em relação ao apoderamento. Né? Ele falou assim, omitiu a cautela? Sim. O CESP não exige, ele não fala dessa questão do apoderamento ou não. Porque o tipo penal fala assim, omitir as cautelas necessárias para evitar o apoderamento. Se você omitiu as cautelas necessárias e há a possibilidade do apoderamento, você não está evitando, então você está cometendo crime. Entenderam ou não na lei? Entenderam? Então não há essa necessidade do apoderamento numa interpretação da lei. Legal? A doutrina criou essa questão da necessidade do apoderamento. E na questão da causa de aumento de pena, você tem divergências doutrinárias em relação a isso aqui. Tá? Você pode até citar essa segunda corrente, no sentido que a causa de aumento só se aplica no policial em serviço, uma questão subjetiva, tranquila. Agora, numa objetiva, a lei é clara. A lei não exige que o policial esteja no exercício da função. Legal? Então, bacana? Coraçõezinhos, que eu vou dar mais bizu. Aí tem que bombar aí, né? Tem que bombar aí nos coraçõezinhos. Legal, então eu volto aqui, né? Eu estou analisando 14, dei uma passada no 20. Segura no 20 aí. Segura no 20. Segurou no 20? Bacana. Desce no 21. 21, que aí eu já analiso aqui. Os 21 falam o seguinte. Os crimes previstos nos artigos 16, 17 e 18 são insuscetíveis de liberdade provisória. Fica ligado que o 21 foi declarado inconstitucional, tá? Hoje é possível sim a liberdade provisória, tanto no artigo 16, 17 e 18. Ou seja, posse ou porte de arma de fogo de uso restrito, comércio ilegal de arma de fogo e tráfico internacional de arma de fogo. Bacana? Então, fique esperto então que é possível a arbitramento
Arbitramento de fiança, concessão de liberdade provisória, tá? Aqui na questão ausente de pressuposto da prisão preventiva, 311, 312 do CPP, o juiz vai conceder liberdade provisória. Hoje você vai verificar que a liberdade provisória é regra, a prisão é exceção. Ausente de pressuposto da prisão preventiva, a regra é que aquele que esteja aí envolvido no bojo de uma ação penal, na situação de acusado, sobretudo, veja que é possível a liberdade provisória, até mesmo aquele que esteja sendo investigado numa sede de investigação de inquérito policial, né? Uma sede de uma fase persecutória inicial, né? Que é aquela fase de inquérito. Veja que até nessa situação vai ser possível sim a liberdade provisória. Prisão é a regra. Bacana? Cautelar aí vai ser a regra. Legal, então, a gente volta aqui no 14, né? Porque a gente está jogando duro, analisando o 14. Eu volto aqui para o 14. Vamos lá, 14. Isso aí, passou, disparo, pá, caiu aqui, a gente vai jogar duro. Tá, falei dessa primeira questão, beleza. Segunda situação, aquisição de arma de fogo. Adquirir arma de fogo de uso permitido responde qual artigo? 14. Bacana? Eu adquiri uma arma de fogo sabendo que essa arma é produto de crime. Respondo no 14, né? Respondo no 14. Primeira vez que ela viu o adelante aqui. É o adelante joga duro. Vamos lá. Respondo no 14, segura aí. Segura as mensagens. Respondo no 14 ou respondo na receptação? Porque eu adquiri uma arma de fogo sabendo que é produto de crime. E aí? Duas correntes doutrinárias. Uma primeira corrente doutrinária, defendida inclusive, você está lá na doutrina do Capês, entende que pelo princípio da especialidade, ele vai responder pelo 14, adquirir arma de fogo. Legal? Mesmo que essa arma seja produto de crime, princípio da especialidade, vai para o 14. Uma segunda corrente, você tem que ficar ligado nessa corrente, porque essa corrente é adotada pelo STF, entende que são bens jurídicos distintos que são lesados. Portanto, deve responder por dois crimes STF. Pelo STF, responde pelo porte e por receptação aquele que vem adquirir arma de fogo produto de crime. O mesmo raciocínio serve para uma arma de fogo de uso restrito. Adquirir uma arma de fogo de uso restrito produto de crime vai responder pelo 16, a aquisição de arma de fogo de uso restrito, e pela receptação também. Legal? STF nesse sentido. A doutrina, uma parte da doutrina aí, eu cito, por exemplo, o professor Fernando Capês, no livro dele, entende que deve responder apenas pelo 14 ou 16, dependendo do uso permitido, 14, restrito 16, legal? Afastando a receptação, porque seria o princípio da especialidade. Uma lei especial, né, iria abarcar, né, essa conduta aí. Legal? Bacana. Vamos seguir? Vamos seguir. Bacana aquisição de arma de fogo produto de crime. Eu falei porte de armas de diversos calibres. Presta atenção. Ou melhor, vou falar de diversos calibres e vou falar de um calibre só. O cara está portando 5 armas calibre 38. Professor, ele vai responder por 5 crimes? Não. Ele vai responder por um só e a quantidade de armas será considerada na dosimetria da pena. Professor, como assim dosimetria da pena? Tá, vou falar assim, isso, concurso formal. Vou falar assim, a grosso modo. Como assim dosimetria? A pena não tem lá de 2 a 4? É isso? Não tem lá? Então a quantidade de armas, o juiz vai raciocinar ali, né? 2 a 4 tal. O cara vai encontrar com 5 armas, 6 armas. A pena vai ser maior. Bacana, é isso que eu estou querendo levar ao seu conhecimento, né? Não vou aprofundar aqui em dosimetria da pena, porque não é o caso. Fases e tal, né? Não é o caso. Bacana, então, calibres, mesmo calibre. Porte de diversas armas de calibres diferentes. Ou seja, ele está portando uma arma de fogo. Ele tem arma de fogo de uso permitido, de uso restrito, e aí? Responde por 2 crimes. Doutrina. Entende que responde por um crime só, o mais grave. Ou seja, vai responder pelo restrito e a arma de fogo de uso permitido vai ser considerada lá na dosimetria da pena e responde por um só, doutrina falando. Mas você tem entendimento do STJ, tá? Entendimento do STJ, eu vou ver aqui se eu... tá, eu anotei aqui. Entendimento do STJ, no julgado, anota aí. Julgado HC 162-018, São Paulo, decisão até monocrática, relatoria do ministro Campos Marques, desembargador convocado na época. O julgamento foi 14 de 5 de 2013.
entendendo que não há que se falar em crime único. Para o STJ, responde por 2 crimes. Para o STJ, se o cara está portando uma arma de fogo de uso permitido e outra de uso restrito, ele vai responder por 2 crimes. Porte de arma de fogo de uso permitido e porte de arma de fogo de uso restrito, assim foi o julgado. Legal? O julgado está aqui, ó, não invento nada. Bacana? Passei para vocês aí, dá uma pesquisada lá, né? HC 162, 018 São Paulo. Eu estou chamando a sua atenção porque você deve ter estudado pela doutrina, e a doutrina fala que o cara responde por crime único, que a outra arma é considerada dosimetria da pena, claro, aquela arma em que a escala penal é menos gravosa, por exemplo, de uso permitido, é considerada dosimetria da pena. E eu passando um julgado para você, que o STJ tem um entendimento diferente, entendendo que responde por 2 crimes. Legal? Estamos jogando duro? Bacana? Legal, então. Vamos lá. Porte de arma de fogo e princípio da insignificância. Porte de arma de fogo, princípio da insignificância, ou porte de munição e princípio da insignificância. Veja que, tanto no STJ como no STF, não é possível a aplicabilidade do princípio da insignificância. Não é por quê? Porque os crimes elencados na Lei 10.826/03, Estatuto do Desarmamento, são crimes de perigo abstrato. Legal? Que o perigo é presumido. Há um interesse do Estado em reprimir essa conduta. Há um interesse do Estado em externar, né, uma reprovabilidade penal.